Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Boa noite, professor. Boa noite, Carlos. Estamos aqui firmes mais uma vez para a nossa aula de número 6. Essa aula, né, a nossa penúltima aula da disciplina. Justamente hoje nós estamos aqui animados para sair da aula e depois assistir o jogo Brasil e Argentina, né? Isso, e parabéns para vocês que ficaram aí, que vão assistir a aula de hoje, né? Eu sei que muitos devem ter pegado o rumo para assistir o jogo, mas a aula de hoje vai ser muito interessante, tenho certeza que vocês vão gostar mesmo. Mas antes de conversarmos, eu gostaria de mandar um grande abraço para o Diego Pedreira, de Terra Nova, Bahia. Ele mandou uma mensagem para a gente semana passada, a gente veio para o aula e não viu a mensagem dele. Feliz aniversário aí atrasado para você e para os nossos amigos também que estão participando no fórum aí. Continuem lá firmes, tirando suas dúvidas lá. É verdade. Bom, como é costume, né, um pouquinho antes de iniciarmos com a matéria propriamente dita da aula número 6, vamos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada para a gente relembrar e não pegar o bonde andando, certo? Ok, vamos lá então. Revisão da aula passada. Vocês devem lembrar que nós estudamos duas camadas do modelo OSI. Nós estudamos a camada de rede e a camada de transporte. Então, vamos lá revisar agora um pouco mais sobre a camada de rede. Acompanhe aí. A camada de rede, vocês lembram que a função dela é qual? É responsável pela navegação dos dados por meio da rede. Ela tem a responsabilidade ainda de encontrar o melhor caminho. Não só fazer com que o pacote, né, com que o datagrama chegue ao receptor. Ele também deve encontrar qual? O melhor caminho para esse pacote chegar lá. E como é feito isso? É através do procedimento chamado roteamento. O roteamento, que vocês podem acompanhar aí, ele é o responsável o quê? É o procedimento de escolha do caminho pelo qual os dispositivos irão passar. Então, ele é definido por onde, quais caminhos ele vai chegar, o datagrama IP deverá passar, ou o pacote IP deverá passar, para chegar ao receptor. Então, esse processo de navegação é dado principalmente pelo roteamento. Ok? Também vimos o quê? Sobre os tipos de algoritmos. Que existem os dois principais que nós estudamos, foi o estático e o algoritmo dinâmico. O estático, nós estudamos que eles são predefinidos, já na inicialização do equipamento. As rotas para o destino de outras redes, elas são cadastradas previamente. Dessa forma, o quê? Quando o equipamento é ligado, ele já carrega essas informações e ele não muda. Essas daí nós chamamos de roteamento estático ou tabelas de roteamento estático. Porque uma vez cadastradas, elas não vão mudar. Se por acaso houver uma mudança de topologia da rede, ou de subnet, mudança de endereçamento IP, qualquer outro tipo de mudança, essas rotas podem vir a falhar. Ela pode não chegar ao destino se você não fizer a alteração necessária. Então, para resolver esse problema, existe o roteamento indireto ou dinâmico. Qual que é esse roteamento dinâmico? Esse roteamento dinâmico ele é baseado em alterações contínuas no processo de roteamento. Por exemplo, se eu fiz uma mudança de uma subnet minha, de uma rede de computadores de destino, ele automaticamente pode receber essas alterações e gravar na tabela de roteamento dele o novo endereço do próximo host que ele deverá acessar, no próximo caminho que ele deverá buscar. Então, o roteamento estático, ele não muda. Você cadastrou uma vez, ele vai permanecer lá até você fazer a alteração novamente. E o roteamento dinâmico, já ao contrário do estático, o equipamento tem a possibilidade de estar adquirindo novas rotas para outros destinos, ou mesmo atualizando as rotas dos destinos existentes. Então, tem uma diferença assim, em termos de desempenho, quando você coloca um roteador para aceitar o quê? Conexões, tabelas de roteamento dinâmico. Ele vai exigir muito mais do seu equipamento, correto? Então, tem que observar se realmente é necessário ao habilitar esse tipo de roteamento. E o estático, ele consome bem menos. E vale lembrar sempre que quanto mais rotas de destino, quanto mais rotas destinos a sua tabela de roteamento tiver, mais vai consumir o quê? Processamento do seu equipamento. Então, o desempenho tende a baixar sempre. Ok? E existem outros tipos de roteamento
camada de rede aí, mas esses dois são os nossos principais. Também nós estudamos sobre os protocolos de roteamento. Nós vimos o protocolo GGP, o EGP, o ASPF, o RIP, que é um protocolo que nós acabamos de citar, que ele é um protocolo dinâmico, de roteamento dinâmico. Quando você habilita o RIP no equipamento, ele está apto a receber diversas redes, diversas tabelas de roteamento de todos os equipamentos que estão próximos a ele. Então ele começa a cadastrar automaticamente esse tipo de rotas. Mas é, como eu falei, um pouco perigoso. Então essa é a função da camada de rede. Ela vai encontrar o melhor caminho, vai fazer com que o pacote chegue até o seu receptor através desse procedimento chamado roteamento. E sobre a camada de transporte, professor, o que nós temos? Sobre a camada de transporte, nós falamos na aula passada sobre as funções dessa camada. Entre outras coisas, essa camada implementa o controle da transmissão, faz a checagem de erros e implementa a qualidade de serviço da conexão de rede, certo? Os serviços da camada de transporte são baseados em dois protocolos principais. Esses protocolos são o protocolo TCP e o protocolo UDP. Nós falamos sobre as características de cada um desses protocolos. Nós comentamos que o protocolo TCP é um protocolo orientado à conexão, ou seja, cada vez que um computador, que um dispositivo conectado a uma rede faz uma conexão com outro dispositivo usando o protocolo TCP, subentende-se que essa conexão é uma conexão confiável entre dois hosts conhecidos, certo? O protocolo UDP, ele é um protocolo que envia mensagens no modelo sem conexão, ou seja, ele envia a mensagem e não quer saber se a mensagem chegou, se todos os pacotes que foram enviados foram recebidos, certo? Ele não implementa a qualidade de serviço. Então existem esses dois aspectos aí importantes em relação a esses dois protocolos, certo? Nós falamos ainda sobre dois conceitos importantes, que são as portas de comunicação e o handshake. O que é uma porta de comunicação? As portas de comunicação são elementos que determinam a interface entre os componentes da camada de transporte e os componentes das camadas superiores. Por exemplo, vários tipos de aplicações diferentes, de protocolos diferentes da camada de aplicação, utilizam portas de serviço diferentes. A gente deu exemplo do FTP, que usa a porta 21, do HTTP, que usa a porta 80. Ou seja, as portas de comunicação são os elementos da camada de transporte responsáveis por implementar a interface dessa camada com as camadas superiores, certo? E o handshake é uma técnica utilizada pelo protocolo TCP para estabelecer uma conexão confiável entre dois hosts. O handshake, também chamado de aperto de mão triplo ou three-way handshake, ele funciona da seguinte maneira. Um host envia para outro as suas informações e um pedido de conexão, ou seja, como se ele estendesse a mão, dizendo: oi, eu sou o host fulano e quero estabelecer uma conexão. O outro host recebe essa solicitação e repassa também as suas informações, dizendo: estou pronto para estabelecer uma conexão, ou seja, como se ele estendesse a mão também. E, num terceiro momento, o outro host diz: então está estabelecida a comunicação. Então as mãos se juntam, e fazem o three-way handshake, ou o aperto de mão triplo, que é responsável por estabelecer uma conexão confiável entre dois hosts. Então, resumindo de maneira rápida, isso foi o conteúdo da aula número 5. E para a aula número 6, nós temos os seguintes objetivos. Nós temos o objetivo de entender a funcionalidade das seguintes camadas do modelo OSI, que são as camadas de sessão, as camadas de apresentação e a camada de aplicação. Ou seja, se nós economizamos em outras aulas falando uma camada de cada vez, nessa aqui a gente não economiza não. Nós vamos falar sobre 3 camadas de uma vez só. A camada de sessão, camada de apresentação e camada de aplicação, que são exatamente as camadas que estão mais próximas do usuário. Dificilmente você vai ver o usuário repassando a informação diretamente para a camada de rede, para a camada de enlace, para a camada física, então, mais difícil ainda. Essas 3 camadas são as camadas que estão mais próximas dos usuários e dos aplicativos que são implementados pelos usuários que vão usar os serviços dessas camadas. É isso aí. Então vejamos agora
qual é a função principal, né, da primeira camada que nós vamos estudar hoje, é a camada de seção. Acompanhe no slide. A camada que nós estudaremos agora, camada de seção. A camada de seção, ela tem como função principal, primeiramente, estabelecer, gerenciar e encerrar as sessões entre os aplicativos, entre os hosts, certo? Então, ela tem a função de estabelecer, ela vai iniciar a conexão, então, ela tem assim, ó, desejo de transmitir, desejo de trocar uma informação. A camada de sessão vai iniciar essa sessão, ela vai gerenciar, porque uma vez iniciada, feito o handshake lá, tudo, beleza, começar a comunicação, o que acontece? Ela começa a transmitir. E às vezes ela dá uma parada nessa transmissão. E a conexão e a sessão estabelecida pode ter dado uma caída, ter desincronizado. E o que ela vai fazer novamente? Ela vai dar uma ressincronizar essa conexão, vai restabelecer essa conexão para o quê? Enviar novamente se necessário. Quando não há mais necessidade de fazer a transmissão, tudo que tinha que ser transmitido já foi, ela faz então o quê? O encerramento dessa sessão então, entre os aplicativos. Ok? Bom, então a gente pode dizer algumas coisas aí sobre a camada de seção, certo? Vamos ver aqui. A camada de seção, ela age como um conjunto de ferramentas para as camadas superiores, fornecendo diferentes tipos de serviço. Ou seja, reforçando a ideia de que cada uma das camadas do modelo OSI, ela oferece serviços para as camadas superiores e utiliza os serviços das camadas inferiores. Por exemplo, para poder estabelecer, gerenciar e encerrar as conexões, né, as sessões de comunicação entre diferentes hosts, a camada de seção vai utilizar os serviços da camada de transporte, possivelmente através dos protocolos TCP e UDP, certo? E essas sessões de comunicação entre dois hosts vão ser utilizadas para quê? Para transferência, para comunicação entre esses dois hosts no nível mais alto de abstração, numa camada superior, certo? O que mais? A gente pode dizer ainda que a camada de seção ela efetua o controle de diálogo. O que seria o controle de diálogo? É a decisão que a camada de seção faz entre utilizar a conversação simultânea de mão dupla ou a comunicação alternada de mão dupla, certo? Ou seja, a comunicação no nível de seção pode acontecer de diversas maneiras diferentes. Então, a camada de seção vai fazer o controle de diálogo tomando a decisão sobre como essa comunicação vai ser estabelecida. Essa comunicação, essa decisão, ela vai ser baseada nos serviços que as camadas superiores estão solicitando da camada de seção e nos serviços que as camadas inferiores estão oferecendo para que a camada de seção possa fazer o seu trabalho. Mais ou menos por aí, né, professor? Isso mesmo, professor Carlos. Então, o controle de diálogo, ele é um dos serviços que nós falamos, né, como o professor Carlos bem falou, que é fornecido pela camada de seção. Nós vimos que são dois principais. É o controle de diálogo e a separação de diálogo. Dentro do controle de diálogo, nós temos o TWA, que significa Two-Way Alternate Mode, ou comunicação alternada de mão dupla. O que significa isso? Quando ele vai inicializar a conexão, ele vai escolher se ele vai usar o TWA ou o TWS, que nós vamos falar daqui a pouquinho. O TWA, o que ele acontece? A camada de seção, ela não interfere muito na conexão, no gerenciamento da conexão, da seção, entre os aplicativos do host emissor e do host receptor. Ela deixa que as outras camadas do computador gerenciem essa seção. Mas o que acontece quando ele permite que seja utilizado esse TWA para o gerenciamento da seção? Pode ser que comecem a ocorrer colisões entre esses dois hosts, porque muitos eles querem enviar ao mesmo tempo. Eles estão enviando lá as informações e elas podem começar a se chocar. Então, se chegar num nível muito crítico de colisões, aí entra o TWS. O TWS é o Two-Way Simultaneous Mode. Então, quando começa muito essas colisões, você usa esse método de conexão, o TWS, que ele vai controlar como se fosse
ele vai controlar ambas as comunicações. Ele vai usar o que a gente chama de um token de dados dentro dessa sessão, dentro da camada de sessão. Que vai fazer o quê? Se o host A quer transmitir, ele vai pegar o token, transmite o dado. Acabou de transmitir, ele devolve o token, e aí o receptor pega o token e transmite de volta a informação. Então, cada um vai transmitir por vez. Então, assim, ele elimina esse problema de quê? O problema da colisão. Só que pode ocorrer o quê? Uma maior lentidão na troca de informações. O simultâneo, quando ele consegue passar sem tantas colisões, ele é bem melhor. Mas quando começa a chegar a um nível muito crítico de colisões, aí você tem que usar esses simultâneos mesmo, o TWS. Ok? Dentro da separação de diálogos, nós temos, é um dos serviços, né? O que ele faz, essa separação de diálogo? Ele é o que nós chamamos de checkpoint. Esse checkpoint é um serviço que ele faz o que exatamente? Ele salva o estado atual da sessão dentro do computador. Ele grava. Por quê? Se tiver um problema na comunicação, alguma perda, alguma queda nessa sessão estabelecida de troca de informações, o que ele pode fazer? Ele pode recuperar o estado atual anterior e, a partir dali, reiniciar a troca de informações, a continuidade, continua o diálogo de onde ele parou, como vocês podem acompanhar no slide. Aqui, ó, esse quadradinho verde aqui é o ponto de verificação. Por exemplo, eu estava trocando dados e eu vim, e nesse ponto houve uma queda de comunicação. Ele, de vez em quando, de tempos em tempos, ele faz esse salvamento aqui, ó, desse quadrinho verde aqui. Ele salva esse ponto de verificação e guarda. Para caso a conexão caia, eu posso retomar onde? Aqui, ó, do mesmo ponto, né, o ponto de verificação, e eu continuo aqui o meu diálogo tranquilamente, continuo a trocar informações. Então, essa separação de diálogos é feita dessa forma, dessa condição. É esse checkpoint que é utilizado aí. Então, o controle de diálogo estabelece se vai usar o TWA ou o TWS para o gerenciamento da sessão, da troca de comunicações, e outro serviço ainda é o checkpoint, na separação do diálogo, que ele salva o estado atual da sessão para o posterior reinício, em caso de falha durante a troca de informações. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre as aplicações práticas, né, da camada de sessão, exemplos de como se pode utilizar, né, de onde são utilizados esses serviços da camada de sessão. Então vamos acompanhar aqui. Por exemplo, já deve ter ouvido falar sobre o Network File System, né, que é um sistema de arquivos voltado para ambientes que trabalham em redes. Então esse sistema de arquivos, ele permite que computadores remotos enxerguem o disco de outras máquinas, como se estivesse num ambiente local. Então, a gerência desse sistema de arquivos em rede, né, do Network File System, é feito no nível de camada de sessão. Um outro exemplo. Nós temos aqui o Structured Query Language, né, nossa já conhecida linguagem SQL. Então, a linguagem SQL é uma linguagem para manipulação e acesso a bancos de dados. Então, quando se utiliza bancos de dados em computadores remotos, em computadores que estão em rede, né, se acessam um banco de dados através de uma rede, utilizando-se a linguagem SQL, a gerência dessa sessão de acesso ao banco de dados também é feita na camada de sessão. Um outro exemplo é o RPC, o chamado Remote Procedure Call, ou seja, chamada de procedimento remoto. Essa chamada de procedimento remoto, esse RPC, é um mecanismo de troca de mensagem entre processos que estão sendo executados em máquinas diferentes. Por exemplo, você tem um algoritmo para ordenar um determinado vetor. Parte desse algoritmo está sendo executado numa máquina e a outra parte numa outra máquina. Então pode-se utilizar o mecanismo de RPC para fazer a comunicação entre esses dois processos. Então, a gerência dessa comunicação através do RPC também é feita no nível de sessão. Um outro exemplo que nós temos aqui é o AppleTalk Session Protocol. Esse é um protocolo específico da camada de sessão, um exemplo de protocolo da camada de sessão que trabalha justamente na gerência, né, da comunicação, das sessões de comunicação entre
dois hosts, certo? Nós temos mais uma camada pela frente aí, que é justamente a camada de apresentação, certo? É também chamada de camada número 6, né? A sexta camada do modelo OSI que a gente vai estudar, a penúltima camada, depois dessa só tem a camada de aplicação. E vamos ver aí quais são as funções, né? Quais as funcionalidades dessa camada. A camada de apresentação, ela tem a função de garantir que os dados sejam legíveis ao sistema receptor. Ou seja, supõe-se que sistemas estão se comunicando, um sistema de informação, né, ou módulos de um mesmo sistema de informação, está se comunicando com outro sistema através de uma rede de computadores. É importante que esses sistemas falem a mesma linguagem, que eles entendam a mesma linguagem para poderem se comunicar, certo? Aliás, a comunicação em qualquer nível, ela é necessária que os dois, o emissor e o receptor, os dois hosts ou as duas pessoas que estão se comunicando, entendam a mesma linguagem para que possam se comunicar. Por exemplo, você já imaginou uma situação em que um japonês está tentando conversar com um alemão? Vamos imaginar um pouquinho essa situação. Professor Evanderson, Ogenki Dezuka. Aftarzaren, Morroidas Doen. Eu não entendi nada que ele falou. Muito menos eu. Então veja só, um alemão para conversar com o japonês vai ficar difícil. Agora, por exemplo, entre pessoas, né, nós somos, os seres humanos são um pouco espertos aí nesse aspecto, têm a facilidade de se comunicar, a gente pode conversar de uma maneira diferente, por exemplo, utilizando sinais. Professor Evanderson. Sim. Pelo jeito, o professor Evanderson não vai resolver meu problema de grana hoje, né? Não tem nenhum aí para me emprestar. Mas a camada de apresentação trata justamente disso, de estabelecer, de negociar, de achar uma maneira para que o computador, o host, o sistema que está recebendo os dados, consiga interpretar os dados que foram recebidos. Ou seja, a camada de apresentação, ela dá uma atenção especial ao formato dos dados, certo? O formato dos dados, ele é muito importante, certo? Os serviços da camada de apresentação são baseados na definição de estruturas de dados. Né? Essas estruturas de dados, elas vão estruturar os dados que serão transmitidos entre os sistemas ou os hosts que estão se comunicando e também vai fazer a negociação da sintaxe de transferência de dados da camada de aplicação. Ou seja, a camada de apresentação recebe dados da camada de aplicação e vai negociar sobre como esses dados serão transmitidos para serem recebidos lá na outra ponta, ou seja, lá no host receptor, certo? Ok. Então, existem algumas funções principais dentro dessa camada de apresentação. Vamos estudar agora essas três funções principais que existem. A primeira delas é a compactação. A compactação dos dados, o que ela ocorre? Ele vai funcionar como um algoritmo para fazer o quê? Para encolher. A compactação ela vai encolher, vai reduzir o tamanho dos dados. O que ele faz nesse processo de compactação? O algoritmo ele vai estudar todo o arquivo. Ele vai procurar padrões de bits repetidos. Ele vai pegar esses bits repetidos, essas sequências repetidas, e vai substituir por um padrão menor chamado token. Então o token ele é um padrão muito menor que representa algo muito maior. Tentar exemplificar. Tem muitas pessoas que têm um apelido. Um apelido é geralmente o quê? É uma contração do nome, né? Pode ser. Por exemplo, Cat. Tem muita gente que chama Cat. Tem apelido de Cat. Pode ser Cat, pode ser Catarina. Tem muita gente que chama Catarina, é Cat. José, eles chamam de Zé. É para resumir, para diminuir o tamanho. Então ele vai procurar, dentro do arquivo, ele vai procurar padrões repetidos e substituir por um menor. Para fazer o quê? Para compactar esses dados, para diminuir o tamanho da informação para ser, então, enviada, para ser trocada. Tá certo? Então é isso que a camada, é uma das funções principais dela, a primeira é compactar. A segunda, acompanha aí, é criptografia. A função da criptografia, primeiramente, é qual? É prover segurança na comunicação. A criptografia, ele pega um padrão de informações e ele vai aplicar um método, algum procedimento, que vai embaralhar essas informações. Então, ele compactou, né,
os dados, os padrões, e pega esse padrão, depois de bits, e embaralha. E transmite. Dessa forma o quê? Se alguém interceptar no meio do caminho, essas informações estão sendo trafegadas, para eles não vai fazer nenhum sentido, a menos que ele saiba o procedimento que foi utilizado para embaralhar essas informações. Que aí ele vai saber, então, o reverso, fazer o procedimento reverso. Que se ele souber como embaralhar, ele sabe como desembaralhar, então, esses dados. Esse procedimento é o que a gente chama de chave. É utilizado uma chave para criptografar os dados antes de serem transmitidos, e quando o receptor recebe, ele possui a mesma chave para o quê? Para descriptografar. Então, se o texto vem todo bagunçado de forma ilegível, eu uso então minha chave para torná-lo legível, e aí eu passo adiante essa informação. Então a criptografia ela vem para aumentar o quê? A segurança nessa comunicação. E a outra função principal é a formatação dos dados. É como os dados serão apresentados para que forma de que eles entendam uns aos outros. Por exemplo, como a gente deu um exemplo aqui com o professor Carlos, né? Eles têm que falar o mesmo padrão, tem que utilizar um padrão conhecido para que eles possam se entender, que o dado possa ser apresentado para a camada imediatamente superior e ela consiga entender, então, essas informações. Nós utilizamos dois padrões aí principais, como vocês podem ver no slide, no ASCII e o EBC-DIC, o EBC-DIC. Vejamos aqui, não sei se dá para vocês acompanharem bem aí na TV de vocês, essa é uma tabela ASCII, bem completa. Eu vou postar ela para vocês depois lá no portal da EDECOM, para vocês poderem estarem observando. Mas uma pesquisa rápida na internet vocês vão encontrar. Então ele possui sempre códigos ASCII que representam algum caractere. E agora aqui nós temos uma tabela, a EBC-DIC. É uma tabela também de caracteres aí, para serem alcançadas. Elas são utilizadas principalmente em hexadecimal. Agora, qual a diferença principal entre essa ASCII e essa EBC-DIC? Ambas, elas são uma forma de representação simples de informações, de dados, né? Mas qual que é a diferença? A tabela ASCII, essa codificação ASCII, ela é mais utilizada para computadores pessoais, pequenos computadores. Por exemplo, o que você usa, o notebook, né, o que você usa no seu trabalho, na sua casa. E o EBC-DIC ele é usado mais para mainframes, então para aqueles grandes computadores de grande porte, para muito processamento alto. Então ele é utilizado para, a base de diferença básica entre os dois é esse. Um é para computadores pessoais, pequeno porte, o ASCII, e o EBC-DIC é para computadores de grande porte, mainframes. Ok? Seguindo aí. Formato de arquivos. É outra função que a camada de apresentação trabalha para a apresentação dos dados. Nós podemos ver aí um tipo de formato. É o de figuras ou imagens visuais. Dentro dele nós temos como exemplo arquivos do tipo PICT, o TIFF, o JPEG, o GIF, o BMP e por aí vai. Outros arquivos de imagem que vocês conheçam. Também formato de arquivos texto, ou seja, dados. Nós temos o ASCII, o EBC-DIC e o criptografado. Com relação a formatos de arquivos do tipo de som e vídeo, né, que você vai usar áudio e vídeo então na internet aí, por exemplo. Nós temos exemplos de arquivos aí de formato, o MIDI, o MPEG, que é vídeo, o QuickTime, o AVI, que são diversos formatos. E aí você ainda poderia acrescentar o WMV, diversos outros tipos de formatos de vídeo que você conhece, aí, MP4, MP2. Então, você poderia estar colocando também dentro dessa classificação aí. Então, a camada de apresentação é responsável pela formatação desses dados para passagem para onde? Para a camada de aplicação. Bom, é bom lembrar também, né, professor Evanilson, que do mesmo jeito que um host tem que estar preparado para receber, o outro tem que estar preparado para enviar naquele formato, né? Senão a comunicação vai ser unilateral e aí não vai funcionar. Não vão se entender. É verdade. Bom, então estamos aí partindo para a nossa última camada, a última camada que a gente vai estudar, que é a camada de aplicação, certo? A camada de aplicação
é a camada que está mais próxima do usuário. É aquela que trabalha diretamente com os aplicativos que o usuário desenvolve. Ou seja, qual que é a camada mais fácil de você interagir com ela? A que está mais próxima ali, que tem a maior quantidade de protocolos que a gente utiliza no dia a dia. É justamente a camada de aplicação, certo? Se a gente comentou mais cedo que é difícil um usuário, um programador, interagir, né, no ambiente da camada de rede, da camada de transporte, da camada de enlace, já o programador, para interagir no ambiente da camada de aplicação, para desenvolver, né, softwares que interagem com a camada de aplicação, já é muito mais simples. Então, por quê? Porque essa camada ela serve justamente para oferecer serviços para os aplicativos dos usuários. Vamos acompanhar aqui. Então, quais são as funções da camada de aplicação? Identificar parceiros para comunicação e sincronizar aplicações corporativas. Ou seja, os protocolos da camada de aplicação vão procurar identificar componentes, né, outros sistemas, programas que estejam aptos a efetuar uma comunicação compatível com o formato de um determinado host. Então, conectou um determinado host à rede. Os protocolos, os aplicativos, eles podem procurar potenciais hosts que possam implementar algum tipo de comunicação, certo? Por exemplo, se a gente pensar por esse lado, a gente pode, por exemplo, detectar que um determinado sistema está online ou não, né? Por exemplo, você quer detectar uma impressora ligada pela rede. Então, você vai procurar potenciais parceiros para alguma comunicação. Ou ainda, programas de empresas que são executados em ambiente de rede. Né? Ou seja, para que esses programas possam se comunicar, os módulos desses programas possam se comunicar, é necessário ter uma sincronização. Essa sincronização ela é feita na camada de aplicação. Tem mais algumas funções aqui. Por exemplo, a função de estabelecer procedimentos para recuperação de erros e fazer o controle da integridade dos dados. Ora, mas parece que essa história de controle de erros e integridade dos dados, isso é repetido em diversas camadas. Né? Isso é verdade, várias camadas implementam controle de erro, integridade. Só que cada uma dessas camadas, ela faz esse controle de erros e de integridade dos dados de cada camada. Como a camada de aplicação é que recebe os dados diretamente do usuário, né? Então esses dados aí vão vir diretamente do usuário. Então o usuário é que vai saber se a solicitação que ele foi feita chegou ou não. Certo? Todos os outros controles feitos nas outras camadas, né, são relativos à comunicação, à gerência de sessão, à entrega dos pacotes. Né? A camada de aplicação é que trata diretamente dos interesses do usuário, certo? Nós temos aqui um esquema, né, que permite ilustrar um pouco disso. Nós temos aqui a camada de aplicação interagindo com alguns programas conhecidos, né, como o MSN Messenger, ou Internet Explorer, ou algum webmail. Né? A camada de aplicação é que vai fazer a interface desses aplicativos com as camadas inferiores do modelo OSI. Bom, existem aí alguns conceitos essenciais que nós devemos ter em mente, devemos compreender, né, devemos saber bem descrevê-los, para a gente compreender o que é a função da camada de aplicação. E a primeira dela é o seguinte: o que são aplicativos de rede. Né? A maioria das aplicações que trabalham em rede, nós chamamos de quê? De cliente-servidor. Cliente-servidor. São a maioria das aplicações que a gente usa. Mas nessas aplicações de rede, cliente-servidor, existe uma diferença entre eles. Tem uns que são diretos e existem também os indiretos. Os diretos, eles são dedicados ao serviço em rede. Em sua maioria são compostos por aplicativos dedicados. Eles são específicos para trabalhar em rede. Os aplicativos de rede diretos. Eles funcionam da seguinte forma: sempre que alguém precisa, um cliente, ele faz a requisição ao servidor. O servidor devolve a informação ao cliente. O cliente novamente manda ao servidor. O servidor novamente devolve ao cliente. Então, esse jogo de requisita, devolve, ele é constante, ele é direto.
Eu tenho um exemplo básico para vocês, pode ser exemplificado. Tenho certeza que a maioria no trabalho de vocês possui um sistema de informação computacional. Então, vocês têm um exemplo, na máquina sua de vendas, no PDA de venda direta ao cliente. Todas as informações de vendas, de produtos, eles estão localizados aqui, em um outro computador, um computador central, um servidor. E aquele terminal ali, ele está constantemente trocando informações com esse servidor, da mesma forma que os outros terminais paralelos a ele, distribuídos no ambiente de trabalho, também estão salvando informações no mesmo local. Então, essa conexão, esse trabalho de requisito, devolve, ele é ininterrupto, ele não para. Então, essa é uma aplicação cliente-servidor direto. Quer dizer, você não tem parada. Acompanhe aqui no slide, um exemplo. O usuário, ele faz a solicitação, por exemplo, a um website, né, na internet. Você fez uma requisição na internet, abriu seu navegador, digitou lá, www.google.com.br. Aí ele abre a navegação. Ele executa aí o quê? A comunicação com os protocolos, que vai para a internet, que devolve para ele, que devolve o protocolo, que então devolve para o usuário. Então, esses são os métodos de comunicação direta. Toda vez você clicou na página lá, digitou a solicitação no navegador, ele vai passar por todas aquelas camadas de protocolos e envia para a internet. E aí, quando volta, chegou no servidor lá, o servidor devolveu as informações que ele citou. Aí eu vou clicar em outra informação lá dentro. Manda de novo a requisição. Esse servidor, por exemplo, do Google, ou seja, se fosse da UOL, ele está sempre ali disponível para estar o quê? Servindo de informações a quem requisita. Esse é um tipo de serviço de rede, uma aplicação de rede direta. E o indireto? O indireto, ele é representado o quê? Por ações temporárias. Ele mantém a conexão, mas por tempo suficiente para que a transação seja feita, seja terminada. E ele também é composto por aplicações que não são específicas para a rede, mas que funcionam também em rede no momento cliente-servidor. Por exemplo, se eu estou digitando um texto no Word, e eu quero salvar esse texto, não no meu computador. Eu posso ter uma pasta compartilhada, acessar um computador dentro da minha rede e mandar essa informação. Eu posso muito bem lá indicar o caminho que eu quero salvar, ele vai estar trabalhando em rede, e aquela máquina que no momento é o servidor, ele só vai ser servidor por aquele instante. Naquele momento no qual a minha estação cliente está mandando uma informação para o receptor lá, que é o meu servidor temporário. Então, esse é um tipo de comunicação indireta. É um trabalho indireto. Vocês podem acompanhar também aqui, no exemplo. Ele manda a comunicação para o computador e ele sai na impressora. Esse é um tipo de comunicação também indireta, um trabalho de aplicação de rede indireta. Ele só vai manter essa conexão enquanto for necessária. Bom, a camada de aplicação também oferece alguns serviços que são importantes para a comunicação entre os dispositivos. Por exemplo, dos ambientes onde esses serviços são extremamente necessários é justamente o ambiente da internet. E um dos serviços oferecidos por protocolos da camada de aplicação é o serviço de DNS. Vamos acompanhar aqui. O serviço de DNS, também chamado de Domain Name System, ou Sistema de Nomes de Domínio. O que seria um domínio? Um domínio seria um lugar reservado na internet, ou seja, um nome registrado, reservado na internet, para uma determinada instituição. Por exemplo, a Globo.com, o nome Globo.com é um domínio. É um domínio para quê? Para um site que vai ser utilizado por essa instituição para armazenar os seus arquivos, vídeos e o que for, e tornar isso disponível para os usuários. Um outro exemplo de domínio é o domínio uniteams.br. É um domínio na internet, ou seja, todos os acessos direcionados a esse domínio vão ser encaminhados, todas as requisições vão ser encaminhadas para um determinado endereço, para um determinado site, que seria o site da Uniteams, certo? Ou seja, trocando em miúdos, o DNS, o sistema de DNS, é um sistema que ele recebe
endereços e ele retorna o nome de um domínio, certo? Ou vice-versa. Ele também recebe o nome de um domínio e retorna um endereço. Agora, para que serve isso? A gente viu em outra ocasião, em outra aula, que os endereços na camada de rede são chamados de endereços de IP, que são aqueles números 200.245.199.62, por exemplo. É um exemplo de endereço IP. Agora imagina, se toda vez que você quisesse acessar um site, você tivesse que decorar o IP desse site. Decorar número de telefone hoje em dia já está difícil, que a gente acostumou com o celular. Decorar número de página da internet, então, é praticamente impossível. Vamos acompanhar aqui o que aconteceria, né? Vamos supor, você tem que decorar o número. Depois tem que decorar outro, e outro, e outro. Aí já começa a bagunçar. De repente você está decorando número até de cabeça para baixo. Qual vai ser o resultado disso tudo? Você vai acabar ficando louco e não vai conseguir decorar todos os números necessários para poder acessar os sites do seu dia a dia. O site do banco, o site da empresa de telefonia, o site da empresa de água, o site da sua empresa, seu e-mail e por aí vai. É difícil decorar esse tanto de número. Por isso que foram criados os domínios. Os domínios são nomes significativos que facilitam a gente recordar, os endereços para que a gente possa utilizar o serviço. Esses nomes de domínios, esses endereços, são armazenados, são escritos em um determinado formato. Esse formato, também chamado de URL, ele pode ser dividido em algumas partes. Uma das partes indica qual é o protocolo que vai ser usado para efetuar essa comunicação. Nesse exemplo aí, a gente está fazendo uma referência ao protocolo HTTP. Uma outra parte indica o ambiente. Nesse caso aí, o www indica o ambiente da internet. O nome do domínio deve ser especificado. Nesse caso aí, a gente está usando o exemplo, certo? Nós temos que especificar também o tipo do domínio e o país ao qual esse domínio pertence. Ou seja, é uma maneira fácil de você identificar. Por exemplo, unitins.br. O domínio é Unitins, o país é o Brasil. Vamos ver aqui alguns tipos de domínios existentes. Nós temos os domínios .com, que são comerciais, endereços comerciais, .gov, são governamentais, .net, são sites voltados para serviços de rede. Nós temos os .edu, que são educacionais, e os .org, que são voltados para organizações não governamentais. Vale lembrar que, em alguns casos, você é obrigado, para utilizar um determinado domínio, você é obrigado a provar que você pertence àquela classe. Por exemplo, um domínio educacional, escola.edu.br. Para utilizar um domínio do tipo edu, tem que se provar que realmente se trata de uma escola. Existem órgãos que regulam a compra e os direitos sobre os domínios, certo? Em relação aos países, a gente pode, por exemplo, mostrar aqui o .br, que faz referência ao Brasil, .it, que faz referência à Itália, .de, que faz referência à Alemanha, no caso seria Deutschland, em alemão mesmo, o .pt, que seria relativo a Portugal, certo? Então, são os domínios, a utilização de domínios e as URLs são utilizadas aí para que a gente possa lembrar mais facilmente de todos aqueles sites que a gente acessa no dia a dia. O serviço de DNS é extremamente importante para a comunicação em rede de computadores, sobretudo no ambiente da internet. Isso mesmo. Só uma informação adicional para aqueles que não sabem, o órgão responsável no Brasil pelo registro de DNS, pelos esses domínios de internet do Brasil.br, é o registro.br. Vocês bastam acessar no site registro.br, lá essa é a entidade responsável. Vocês podem consultar sites e podem cadastrar também, se cadastrar lá e fazer registro de sites para vocês. Bom, todos vocês sabem, todos nós sabemos que existem diversas aplicações para diversas atividades diferentes, não é verdade? Então, baseado nesse preceito, nós temos que diferentes aplicações podem utilizar diferentes protocolos.
Como assim? Diferentes aplicações podem utilizar diferentes protocolos. Muitas vezes, quando estamos navegando na internet, nós não sabemos, na verdade, que protocolo está sendo utilizado. Inicialmente, nós indicamos que é o HTTP, geralmente. Mas também pode ser feito o FTP, quando você abre o browser. Quando você digita lá http, você está indicando ali que protocolo vai ser utilizado. Se eu digitar FTP, eu estou indicando um outro protocolo. Entenderam? Se eu digitar MMS, eu estou fazendo outro protocolo. Então, aplicações diferentes podem usar protocolos diferentes para determinadas funcionalidades. O mais conhecido na internet hoje é o HTTP, que nós vamos ver agora, que é utilizado pelos navegadores. O HTTP é o Hypertext Transfer Protocol, ou protocolo de transferência rápida de texto. Ele é utilizado muito o quê? Em páginas web, em links. Então, quando você acessa a internet, você está acessando aquele texto lá, o UOL, está lendo o site, está lendo suas notícias, o protocolo padrão que você está utilizando ali para aquela navegação, para aquele serviço, é o HTTP. Ele é um protocolo de transferência rápida de texto. Ele é utilizado para quando? Quando você vai usar imagens, né, estáticas, e vai usar textos também. Então ele vai traduzir toda aquela codificação em texto e vai jogar para você, vai transferir pela internet, e quando o seu aplicativo, o seu navegador receber essas informações, ele remonta então para você poder identificar. Se eu quero usar texto, eu uso então o HTTP. Vocês vão ver mais para frente que a gente tem outras formas também de transferência. Um exemplo aqui. Eu tenho aqui em cima o meu servidor, o meu cliente. Ele faz uma requisição, ele digita lá a URL. Vocês devem lembrar bem lá do vídeo do Warriors of the Net, sobre como funciona lá a internet. Vocês viram que a pessoa digita lá um endereço no browser, né, e acontece todo aquele trâmite dos pacotes lá, pelos roteadores, switch e por aí. Então, o meu cliente digita um URL, ela é traduzida, aquele nome é traduzido em um número IP, como o professor Carlos acabou de dizer, e ele segue, então, pelas camadas de rede aí, vai encontrar o roteamento, até fazer o quê? Chegar ao meu servidor. Está aqui, por exemplo, pode ser o site da Uniteams. Do meu computador lá de casa, eu acesso, digito uniteams.br, ele vai traduzir o endereço IP e vai passar pelo roteamento até chegar ao meu servidor. Do servidor, ele devolve então as requisições, devolve a página, né, as informações, segue o caminho reverso e entrega aqui para o meu cliente então. Então é dessa forma que é utilizado o HTTP. Ele é o principal protocolo de internet, mas não o único, tá certo? É verdade, não é o único não. O professor Evandro exemplificou aqui, é o protocolo que geralmente é utilizado quando você está navegando através das páginas web. Mas, por exemplo, quando você está mandando e-mail, quando você trabalha com e-mails, quais são os protocolos utilizados? Vamos acompanhar aqui. Existe o protocolo SMTP, que vem de Simple Mail Transfer Protocol, ou seja, um protocolo para simples transferência de e-mail. Esse protocolo ele é utilizado para o envio das mensagens de correio eletrônico, certo? O recebimento dessas mensagens é feito através do protocolo conhecido como POP3, que seria o Post Office Protocol. Esse protocolo é utilizado para fazer o recebimento das mensagens. Ou seja, quando você conecta a um servidor de e-mail, você envia mensagens usando o protocolo SMTP e você recebe as mensagens através do protocolo POP3. É mais ou menos por aí que funciona a comunicação através de e-mail. Tem mais algum, professor? Temos sim, temos o Telnet, acompanhem. O Telnet, ele é um serviço de emulação de terminal. Ele trabalha principalmente nas 3 camadas. A aplicação, ele utiliza comandos na apresentação com formatos de texto, principalmente em ASCII, e na seção que ele serve para a transmissão. Eu faço uma requisição, eu abro um terminal, uma seção Telnet, ele envia um comando diretamente para ser executado onde? No meu servidor. E ele responde aqui o resultado para mim na tela. Esse Telnet, ele era muito utilizado. Hoje já decaiu bastante o uso dele, em substituição pelo SSH, que é uma comunicação mais segura, criptografada.
O Telnet ele é uma comunicação texto puro, que a gente costuma dizer. Tudo que eu digito no terminal, se tiver um sniffer na rede, algum software para captura desses dados, ele vai capturar em texto legível. Já o SSH ele criptografa, a pessoa não entende nada que está sendo trafegado dentro da rede. Ele é então uma emulação de terminal. Ele serve para me dar comandos remotos no meu servidor, como se eu estivesse sentado na frente dele. E lá eu vou executar diversas tarefas dentro dele lá. Também existe outro serviço chamado FTP, ou File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivos. Esse protocolo é utilizado para quê? Para transferir entre dois hosts a transferência de arquivos. Para me mandar, por exemplo, se eu quero mandar um arquivo .zip, eu posso utilizar, tanto para baixar ou como para enviar esse arquivo, eu posso utilizar esse protocolo, então, FTP. Eu faço a conexão, ele responde geralmente na porta 21, eu faço a conexão e dou o comando de put ou dou o comando de get. Put é para me enviar, o get é para me buscar, para me trazer esse arquivo. Então, ele é estabelecido a conexão pela internet, ele possibilita o quê? Então, a transferência de arquivos entre os dois hosts. Ele é muito mais rápido do que se eu fosse utilizar o protocolo HTTP. Porque o HTTP, como nós falamos, ele serve para o quê? Para transferência de texto. Esse protocolo, o FTP, ele é escrito principalmente para agilizar a transferência de arquivos. Então, o FTP transfere mais rápido que o HTTP. Bom, professor Carlos, muita coisa? Não, eu acho que está pouca coisa. Eu acho que a gente pode arrochar mais uma meia hora aí. Ninguém quer ver o jogo, nem nada, né? É verdade. Bom, pessoal, é isso aí, né? O serviço que nós tínhamos para apresentar hoje, da camada de aplicação, principalmente que vocês vão precisar para estarem trabalhando, estarem avançando aí nessa área de redes, são esses, o HTTP, o DNS, principalmente o DNS, vocês vão ver ao longo da experiência que vocês forem obtendo, que o DNS ele é um serviço importantíssimo, seja em internet ou seja numa rede local. Que você vai implantar, ele é extremamente importante. E os outros demais também vão, o HTTP, o FTP, o SMTP, o POP3, todos eles existem funções específicas de uso diário, seja o envio, o recebimento de e-mail, seja um acesso à internet, uma transferência de arquivo, e mais para frente vocês vão conhecer outros, como o MMS, por exemplo, que é para você assistir stream na internet, correto? Vamos à revisão, professor Carlos? Vamos uma rápida lá. Revisão do que nós vimos? Vamos lá. Então, resumo da aula. Nós vimos que a camada de sessão, ela estabelece e gerencia e termina as sessões entre os aplicativos. Também que os pedidos e respostas são coordenados por protocolos implementados nessa camada, então na camada de sessão. Vimos também que as sessões de comunicação consistem em mini conversações que ocorrem entre os aplicativos localizados em dispositivos de redes diferentes, entre dois pontos diferentes. Também que a camada de sessão decide se deve usar a conversação simultânea de mão dupla ou a comunicação alternada de mão dupla, usando o quê? O controle de diálogo. E ainda, ela usa a separação de diálogos para início, término e gerenciamento de comunicação ordenados. Bom, nós falamos também sobre a camada de aplicação. Nós falamos que a camada de aplicação ela determina como imagens, figuras, sons e filmes são apresentados, ou seja, como esses formatos de dados devem ser repassados do emissor para o receptor. Também falamos sobre como a camada de apresentação fornece a criptografia de dados, ou seja, implementa a segurança na transmissão dos dados entre o cliente e o servidor, ou entre o emissor e o receptor. Ainda falamos sobre como a camada de apresentação compacta texto e converte imagens em fluxo de bits para que eles sejam transferidos mais rapidamente pela rede. Certo? E também falamos sobre a outra camada, a última camada, que é uma das mais importantes, a camada de aplicação, que estabelece e identifica a disponibilidade de parceiros para comunicação em rede e também sincroniza as aplicações cooperativas. Além disso,
estabelece acordos sobre procedimentos para recuperação de erros e controla a integridade dos dados, certo? Então vejamos só, é claro que vocês vão encontrar, enquanto estiverem estudando, outros protocolos que também são importantes, por exemplo, SMNP, que é usado para gerenciamento de redes, e CMP também. Então existem outros protocolos que são importantes, que vocês podem vir a utilizar no trabalho, na empresa, ou até mesmo em casa. Mas nós temos alguns que são essenciais, que guiam aí, que são os primordiais, que guiam, né, o nosso estudo, são esses que foram apresentados hoje. Nós aguardamos aí ansiosamente por dúvidas, por sugestões, né, no portal, aguardamos as perguntas, né, ultimamente parece que as perguntas, né, caíram um pouco, o pessoal não tem perguntado tanto sobre redes, né? Então nós queremos aí contribuir para o aprendizado de vocês, respondendo as perguntas e, de certa maneira, desafiando vocês, provocando vocês com as nossas respostas, para que vocês, a cada resposta que vocês recebam, vocês procurem estudar um pouco mais para poder perguntar novamente. Então essa interação aí é que vai permitir o nosso crescimento como professores e como alunos, certo? Bom, é isso aí. Como o professor Carlos bem disse, nós estamos aguardando vocês no fórum com dúvidas, sugestões, para a gente aí dar uma alavancada aí no estudo, na nossa disciplina. Na próxima aula nós estudaremos sobre a arquitetura TCP/IP. Essa é uma arquitetura bastante interessante, então que vocês já possam estar dando uma lida aí, se possível, no material com antecedência, para quando a gente chegar aqui com vocês, for conversar um pouco sobre esse assunto, vocês já tenham aí em mente esse assunto que nós vamos estudar, tá certo? E sobre o protocolo SNMP, só adiantando, quarto período, na próxima disciplina de redes, nós vamos estudar aí sobre gerenciamento de redes, vai despencar SNMP em cima de vocês. Então, se vocês puderem também já ir estudando, né, professor Carlos? É verdade. Seria bom. Vamos todo mundo torcer pelo Brasil, quem sabe a gente ainda chega no segundo tempo, né? Talvez hoje ele ganhe, né? Um abração, boa noite, pessoal. Boa noite, fique com Deus. Até a próxima.